Olá, estamos no momento edificados na palavra devocional. Me chamo Milene Lira e desejo que a palavra de Deus ela faça morada no seu coração e que o Senhor opere maravilhas. Amém? A mensagem que eu estou trazendo hoje, ela se encontra na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos romanos, a igreja que estava em Roma. Nós estaremos meditando no capítulo de número 6 e no versículo de número 15, que diz assim: pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Bem, como eu falei já no início, o autor aqui dessa carta é o apóstolo Paulo. Claro, o apóstolo Paulo ele foi inspirado pela ação do Espírito de Deus. O Espírito de Deus soprou sobre a mente de Paulo e direcionou Paulo a escrever essa carta. Por isso que nós sabemos que toda a Bíblia, os 66 livros, eles foram inspirados por Deus e eles têm o poder de mudar a história de qualquer pessoa, seja ela o mais terrível pecador. E aqui Paulo, ele vai lembrar aos cristãos que estão em Roma que escolher seguir a Jesus significa deixar a antiga humanidade que nós temos de Adão, a antiga humanidade adâmica. Aquela humanidade dentro de nós que só se inclina para o pecado, só se inclina para as coisas que desagradam ao Senhor. E que eles agora, o povo que estava em Roma, a igreja que estava lá, que agora eles tinham que entrar na nova humanidade de Jesus. Porque o batismo que eles haviam participado era um símbolo sagrado dessa nova transição. Ou seja, Paulo aqui está trazendo a instrução para os cristãos que estavam em Roma, falando que a partir do momento que eles aceitaram Jesus, que eles passaram pelo batismo, eles morreram com Cristo e eles ressuscitaram de dentre os mortos com Cristo. Morreu a velha humanidade, a velha natureza, a natureza adâmica, ela morre e agora nós ressuscitamos com Cristo. E a nova vida, agora em Cristo, requer de nós negarmos a nossa carne e vivermos não mais guiados por ela, pelos desejos pecaminosos, mas sermos guiados pela ação do Espírito de Deus, sermos guiados pela palavra de Deus, sermos guiados agora pela voz de Jesus, pelaquilo que o Senhor Jesus morreu na cruz, porque ele morreu e condenou o pecado. E ele ressuscitou para nos dar vida e vida com abundância. E essa vida é uma vida nova. Essa vida não tem mais participação com o pecado. Isso não quer dizer que eu e você não pecaremos nunca mais. Não, não é isso que está falando. Mas quer dizer que nós não sentimos mais prazer no pecado. Lutamos contra o pecado. Se cairmos, temos um advogado que é Jesus. Mas ele diz lá na carta que João escreve: filhinhos, não pequeis, mas se você pecar, você tem um advogado. E esse advogado nos conhece, ele conhece a nossa estrutura, ele conhece com que intenção nós praticamos tudo. Ele sabe se nós pecamos porque sentimos prazer ou se pecamos porque a nossa natureza fragilizada ainda, contaminada pelo pecado, nos levou à queda. Então, Paulo aqui está chamando a atenção daquele povo, da igreja e, consequentemente, essa palavra também serve para nós, porque toda a Bíblia, toda a palavra de Deus, ela serve para corrigir, redarguir, exortar, né, e nos direcionar para Cristo. Então, Paulo aqui, quando fala à igreja de Roma, hoje nós também estamos tomando posse dessa palavra, que também é para nós, porque Paulo está direcionando-se também aos judeus e também aos gentios, aqueles que não eram judeus, mas que haviam se convertido a Jesus Cristo. Então, Paulo faz a seguinte pergunta: pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Ele mesmo responde: de modo nenhum. Então, não vamos achar que porque não estamos debaixo da lei, nós agora vivemos pela graça, eu posso continuar pecando, eu posso continuar fazendo tudo aquilo que a minha carne deseja. Porque nós precisamos entender que a consequência do pecado é morte, e morte eterna, é a separação total de Cristo.
Não é porque nós não estamos como o povo judeu que seguia debaixo daquela lei, da lei de Moisés, não quer dizer que a lei foi abolida, ou seja, que a lei caducou, como o próprio Paulo vai dizer aqui. Ele está dizendo que eu estou debaixo da graça, mas a graça exige de mim estar em Cristo. E estar em Cristo exige de mim viver em santidade, porque Cristo não compactua com o pecado. Então não cabe a mim mais que ergui a minha mão, que confessei Jesus, que passei pelo batismo, que digo que sou nova criatura, continuar nas práticas mundanas. Continuar mentindo, continuar defraudando, corrompendo, adulterando, caluniando, julgando as pessoas sem ter nenhuma base, nem muito menos autoridade, condenando as pessoas com seus falsos julgamentos, com palavras mentirosas, enganadoras, persuasivas. Não cabe mais a mim nem a você que estamos em Cristo viver uma vida como se não tivéssemos encontrado com Cristo. Andando de toda sorte de imundície, praticando tudo aquilo que a palavra condena, porque tudo que a palavra diz que é pecado, continua sendo pecado. O Senhor não disse que deixou de ser pecado. A graça não facilita para nós que viemos a pecar, de forma nenhuma. A graça nos mostra o preço tão alto que Jesus pagou naquela cruz. E que cabe a nós nos afastarmos do pecado e nos aproximarmos de Cristo, que morreu na cruz para que hoje eu e você pudéssemos estar debaixo da graça. Mas lembrando, a graça não aboliu a lei. O Senhor não disse que nós poderíamos praticar todo tipo de sorte de imundície. Ele disse para nós que nós sejamos santos como santo é o Senhor. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos auxilie através da sua palavra, da sua presença, a nós sentirmos o desejo de nos afastarmos de todo o pecado e não estarmos querendo justificar o nosso pecado porque estamos no tempo da graça. O tempo da graça não aboliu de forma nenhuma a palavra de Deus quando ela diz o que é pecado. O que Deus diz que é pecado continua sendo pecado. E não cabe a nós sentirmos mais prazer no pecado. Que o Senhor mude a nossa história para o louvor da glória dele. Amém?